Resultados da indústria confirmam a desaceleração do setor. Hoje, as montadoras anunciaram queda de 17% na produção do primeiro semestre. Empresas do setor que faliram foram a salvação da fábrica de tecidos de Rogério. Ele acabou assumindo as encomendas que outros não puderam entregar e foi assim também que renovou o maquinário. Você vai comprar uma máquina hoje, o financiamento não cabe dentro das suas contas. A indústria brasileira segue com dificuldades para retomar o fôlego. E pelo terceiro mês seguido, o setor registrou queda nas atividades. A redução chega a 5,4% em março, abril e maio. E pelo quarto mês seguido, as indústrias operaram abaixo da capacidade. Essa redução tem refletido no mercado de trabalho. Em maio, o setor perdeu 28.500 vagas. Hoje, a indústria de automóveis anunciou uma queda de quase 17% na produção no primeiro semestre. O fraco resultado ocorre mesmo após o governo anunciar a manutenção do desconto do IPI e fechar um acordo para reaquecer a venda para a Argentina. Para este economista, o problema é a perda de poder de compra do mercado interno e o foco em países do Mercosul. Nós centramos demais em cima de Venezuela, em cima de Argentina, em cima de Mercosul. E a gente não tem para quem vender o excedente da nossa produção. Você concorda com o que ele falou agora? Eu acho que há um problema geral. Voltado para o Mercosul, há um problema geral que o PIB, que ia crescer 3, vai crescer 1. Né? Hoje estima-se 1,1 ou 0,9. Então, é uma situação geral do produto interno bruto muito ruim. Com relação à indústria automobilística, o Brasil exportava veículos. Hoje o Brasil não exporta para ninguém. Nenhum mercado sério quer saber de veículos brasileiros. Ao contrário, o Brasil importa veículos, como é sabido. Terceiro, a opção pela Argentina, e eu falei aqui 500 vezes, estou tranquilo sobre isso, é uma opção absolutamente equivocada. Você tem um parceiro só, ao invés de estabelecer acordos bilaterais, como todos os países da América do Sul fizeram. Essa opção hoje faz com que a Argentina viva uma situação econômica extremamente difícil em relação à dívida externa. As suas divisas não é suficiente para pagar a dívida. Provavelmente ela vai ter dificuldades de pagar as suas importações, inclusive porque no Brasil, a Argentina hoje é a terceira parceira aqui do Brasil. Portanto, foi um equívoco esse tipo de estratégia adotada aqui no Brasil tal. E no caso particular está muito claro, ou seja, ou nós desenhamos um outro cenário industrial, e é bom lembrar que a indústria é um emprego de boa qualidade, bons salários, e é um processo claro, basta olhar os indicadores oficiais de desindustrialização do país. Não só do setor automotivo, mas é um problema geral. Há, inclusive, um aumento de exportação de matéria-prima, né? De matéria-prima, na balança ou seja, é um país neocolonial, ou seja, nós voltamos a uma estrutura neocolonial, por incrível que pareça, no século XXI. Eu não sou pessimista a esse ponto. Eu acho que é conjuntural isso, a semelhança do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, existe uma produção de automóveis, produção recorde de automóveis, e o preço dos automóveis não tem consumo, mas o preço não cai. O preço é mantido. Se os preços caírem, se a concorrência de fato existir entre essas montadoras, todas multinacionais, se os preços caírem, aumentará sem dúvida nenhuma o poder de compra de quem está disposto a adquirir um veículo. Tem uma pergunta aqui, olha. Por que não cai? Para vocês. Por quê? É um cartel? Eles acertam os preços? Patamares X, eles não podem ter. E os lucros dessas empresas? Não se consegue ter acesso aos lucros dessas empresas. Não são publicados em lugar nenhum. Eles não são obrigados a prestar contas disso. Se você quiser saber quanto foi o lucro da empresa X aqui sediada, tem que comprar ação lá na matriz da empresa, se habilitar como investidor e pedir para o conselho que lhe forneça qual foi a lucratividade da empresa no Brasil. Que prejuízos são esses que tem essa indústria automobilística? E por que o preço não cai se há excesso de produção? Deixa eu fazer aqui uma pergunta a vocês, do Cláudio Dias, pelo Facebook. Além dos altos impostos desta terra, estamos comprando demais da China. Será que isso não interfere na economia do Brasil? É o maior parceiro comercial do Brasil há 3 anos, da Argentina, do Peru, e tem gente que fala em imperialismo americano. Parceiro assim, a gente compra deles, né? Precisa mudar o disco. A gente manda a matéria-prima, eles produzem, industrializam e a gente recompra. Não, mas depende, né? A gente compra da China geralmente porcarias, né? Se a gente olhar, não é produtos sofisticados. Hoje a entrada de produtos tecnológicos produzidos na China, mas a maior parte não é. E tem gente que não virou disco, vem do século XX, ainda fala em imperialismo americano. Na verdade, a China hoje tem o domínio de grande parte da África Negra e da economia da América do Sul. Ela é a maior parceira dos principais países da América do Sul. Quer dizer, a grande questão, exportar matéria-prima não tem problema.
Tanto país exporta matéria-prima, não é essa a questão. A grande questão é você ter um amplo leque de atividades econômicas, que você consiga combinar a exportação de matéria-prima, produtos agrícolas, a pecuária, com uma indústria dinâmica. A nossa indústria hoje, ela está atrasada, porque não houve um projeto nacional, não de defesa no sentido passadista, pré-anos 90, não, de modernização da indústria e dela ter uma participação no mercado internacional.